Queridos irmãos, é com alegria que nos reunimos nesse dia 4 de outubro, festa de São Francisco de Assis, e dentro de poucos dias estarei lá em Assis com as nossas irmãs missionárias da Europa, todos aqueles que estão nas casas de Portugal, nas casas da Bélgica, de Roma, e também virá viver esse retiro conosco, irmã Maria Elizabeth do Canadá. Então, a alegria de podermos rezar aos pés de São Francisco de Assis, onde ele escutou do Senhor: Francisco vai e reconstrói a minha igreja. Que são graças de paz, são graças de visão da missão, que é a missão de cada um de nós, de não criticar, não denunciar, mas, sobretudo, construir, recriar, refazer pontes, refazer caminhos de salvação na igreja, para que todos encontrem aí o seu lugar e todos aí possam ser abençoados. No número 319 do nosso livro de vida, hoje vamos falar sobre o formador geral, que é vigilante sobre o crescimento e a proteção espiritual do rebanho. Ele vigia sobre cada formador comunitário e numa visita do formador geral, toda a comunidade se reúne cada guardião encoraja os irmãos e irmãs da sua casa a encontrá-lo pessoalmente. O formador geral vigia sobre as necessidades pessoais e comunitárias de cada guardião, e nesse papel de vigilância há a importância do crescimento e a proteção espiritual do rebanho. Ele vela para que o rebanho seja bem guardado em Cristo, seu mestre, no bom espírito e a fim de que o inimigo não se introduza. Zela sobre esta proteção numa sadia autoridade espiritual, centrada na oração e na vida de união a Deus. A sua vida espiritual deve predominar o máximo possível sobre o seu temperamento, seus gostos pessoais e os seus limites legítimos, e deve aprender a ser livre, mesmo dele mesmo, para que o Espírito do Senhor seja reconhecido e reine no conjunto do rebanho. O formador geral é o garante, com o fundador e o moderador geral, do discernimento, da caminhada e da formação dos candidatos à vida consagrada. Se ele renunciar ao seu cargo ou morrer, o novo formador geral é nomeado pelo fundador. E este deve ser reconhecido como tendo uma graça ligada ao carisma de fundação, em vista da formação e do acompanhamento espiritual. Após a morte do fundador, o formador geral é nomeado pelo moderador geral de acordo com o seu conselho por um período de 5 anos renováveis. Então é bonito perceber que o papel do formador e daquele que hoje tem essa responsabilidade da formação no conjunto de todos os ramos, de todas as dimensões dentro da comunidade, é vigiar sobre o crescimento e a proteção espiritual. Então é um caminho de amadurecimento dos membros, é um caminho de proteção espiritual, e justamente por isso o formador deve ser livre de poder encontrar cada um e, sobretudo, os guardiões dessa dimensão formativa em cada casa. Em cada casa nós temos 2 guardiões, o guardião mais da disciplina, das missões, da ordem, de tudo que vai crescendo na organização, e também o guardião da vida espiritual, da vida mais íntima, mais profunda, mais formativa de cada um dos membros. O servo e o formador, como nós lhe chamamos internamente. E justamente esse papel do formador, que é responsável pela formação geral, é esse ser capaz de viver uma vigilância quanto ao crescimento e à proteção espiritual do rebanho. Por isso ele deve zelar por ter uma vida de oração profunda, autêntica, e para que o espiritual sobreponha-se ao seu temperamento, que é legítimo, cada um tem um temperamento, aos seus limites, às suas fragilidades, mas justamente a vida espiritual deve iluminá-lo e guiá-lo. E também ele vai ajudar todos os membros nas suas etapas de discernimento e também de caminhada e formação nos seus passos da vida comunitária e também da vida consagrada. Gálatas 1, ouviste certamente da minha conduta de outrora no judaísmo, de como perseguia sobremaneiramente e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos compatriotas da minha idade, distinguindo-me no zelo das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou por sua graça, houve por bem revelar em mim o seu Filho para que eu evangelizasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue,
Nem subi a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim, mas fui à Arábia e voltei novamente a Damasco. Em seguida, após 3 anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e fiquei com ele 15 dias. Não vi nenhum apóstolo, mas somente Tiago, o irmão do Senhor, e isto vos escrevo, vos asseguro diante de Deus que não minto. Em seguida fui às regiões da Síria e da Cilícia, de modo que pessoalmente eu era desconhecido às igrejas da Judeia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, quem outrora nos perseguia agora evangeliza, da fé que antes devastava. E por minha causa glorificavam a Deus. Muito forte essa palavra de Paulo, que vai dizer, quem outrora nos perseguia agora nos evangeliza a fé que antes devastava. Paulo vai se reconhecer nesse homem que viveu uma grande reviravolta na sua vida, no seu ministério, porque justamente aquilo que ele antes perseguia, aquilo que antes devastava, aquilo que antes ele matava, agora ele vai confirmar, formar e encorajar a se multiplicar. Paulo vive essa mudança radical por causa da intervenção de Jesus na sua vida. Não foi nem o sangue nem a carne que o revelaram isso, porque ele era tão fiel às tradições judaicas, então ele se distinguia em todo o zelo pela lei judaica, mas foi de verdade um encontro pessoal com Jesus que mudou a sua existência. Então mostra que também nós somos chamados a viver esse encontro pessoal e também nós somos chamados a viver essas reviravoltas e às vezes impressionante, aquilo que eu não gostava, aquilo que eu detestava, aquilo que eu não suportava, é justamente a minha vocação, é justamente o caminho com o qual eu devo continuar. São Francisco de Assis viveu isso, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha de Jesus, Madre Teresa de Calcutá, Santa Catarina de Sena, tantos santos que nos falam disso. Tinham meios, e São Francisco era um nobre, então meios tão seletos, tão nobres, tão repletos de prazeres, e o Senhor vai justamente chamá-lo a viver no meio dos pobres como pobre. Salmo 138, Senhor, Tu me sondas e me conheces, conheces o meu sentar, o meu levantar, de longe penetras o meu pensamento e examinas o meu andar, o meu deitar, os meus caminhos são todos familiares a Ti. Sim, pois Tu formastes os meus ris e Tu me teceste no seio materno. Eu Te celebro por tanto prodígio e me maravilho com as Tuas maravilhas, conhecias até o fundo do meu ser, meus ossos não Te foram escondidos quando eu era feito em segredo, tecido na terra mais profunda. Então, o Senhor nos conhece, Ele nos sonda, Ele conhece a nossa vocação, Ele conhece o nosso chamado muito melhor do que nós e por isso Ele pode nos surpreender com uma eleição, uma via excepcional que às vezes não era previsível segundo a nossa humanidade, segundo os nossos gostos, segundo as nossas preferências. Lucas 10, estando em viagem, entrou num povoado e certa mulher chamada Marta recebeu em sua casa. E sua irmã, chamada Maria, ficou sentada aos pés do Senhor, escutando-lhe a palavra. Marta estava ocupada pelo muito serviço. Parando por fim, disse, Senhor, a ti não te importa que minha irmã me deixe sozinha a fazer o serviço? Diz-lhe, pois, que me ajude. O Senhor, porém, respondeu, Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Esta passagem de Lucas 10 é uma passagem muito bonita porque mostra as duas dimensões das nossas almas. Uma alma mais ativa, mais agitada, mais preocupada com as coisas a fazer e que é necessário porque de fato Jesus vinha na casa de Marta porque já sabia que Marta ia cuidar dele, ia ter a refeição preparada, ia ter a casa pronta para o acolher a ele e aos seus discípulos, mas também somos chamados a ter essa alma contemplativa, completamente rendida aos pés do Senhor e que não se agita, mas que confia profundamente. Essa palavra de Santo Inácio de Loyola que diz, devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós, mas também rezar como se tudo dependesse do Senhor. Esse equilíbrio entre Marta e Maria. Mas não devemos opor Marta a Maria, porque se fôssemos só almas piedosas, só almas que rezássemos, quem cuidaria dos pobres, quem cuidaria das coisas a fazer na igreja? E também, se formos só almas que cuidam das coisas a fazer, mas que se esquecem de tomar tempo com o seu Senhor, aos pés do Senhor, lhe confiando tudo, se entregando completamente, seremos agitados e não faremos o bem. São Francisco de Assis vai descobrir esse equilíbrio entre a vida ativa e a vida contemplativa,
Ele nasce em 1181 e na cidade de Assis, e o seu pai, um homem muito rico, muito próspero, comerciante, vai tentar influenciá-lo para seguir a mesma via. Ele vai ser batizado em Santa Maria Maggiore com o nome de João Giovanni, então nós também vamos estar nessa Basílica de Santa Maria Maggiore, e ali onde São Francisco vai ser batizado com esse nome de João. E quando Pietro Bernardoni voltou de uma viagem na França, mudou a ideia e resolve trocar o nome do filho para Francisco, prestando homenagem àquela terra. Então, na segunda maioria dos biógrafos, São Francisco e o caráter e as qualidades melhores lhe vieram da mãe, e ele se torna um jovem ambicioso como os jovens da época, e Francisco tinha o desejo de conquistar para além de fortuna, fama e título de nobreza. E por isso era preciso que fosse herói em frequentes batalhas. No ano de 1201, é incentivado pelo pai e vai partir para a Guerra dos Senhores Feudais, declarando-se contra a Comuna de Assis. Entre 1202 e 1205, então 3 anos, encontramos Francisco inquieto. Não é apenas a consequência de uma longa e misteriosa doença, mas é a inquietude do sentido da vida. Por que eu fui criado? Para que eu fui criado? Qual o sentido da minha existência? E ele decide, então, ser cavaleiro e vai, em nome da honra, defender a igreja e os seus interesses, convocados pelo Papa Inocêncio III. Na cidade de Spoleto, sintomas de febre fazem com que Francisco não possa partir, e ali ele escuta uma voz de alguém que entra em diálogo. Francisco, o que é mais importante, servir ao Senhor ou servir ao servo? E ele vai responder, servir ao Senhor, é claro. Então, por que te alistas nas fileiras do servo? Senhor, o que queres que eu faça? Volta a Assis e ali te será dito, diz a voz. Então é impressionante porque Francisco vai ser o seu caminho mudado por causa dessa voz, por causa desse momento forte. E ali ele vai buscar respostas, decide de viajar para Roma, e no ano de 1205 visita o túmulo de São Pedro, nós também estaremos lá, e exclama: é uma vergonha que os homens sejam tão miseráveis como o príncipe dos apóstolos. E jogou um grande punhado de moedas de ouro, contrastando com as escassas esmolas dos outros fiéis menos generosos. A seguir, trocou os ricos trajes com os de um mendigo e fez a sua primeira experiência de viver na pobreza. E voltou a Assis, à casa paterna, entregando-se ainda mais à oração e ao silêncio. Em 1206, ele passa a cavalo pelas campinas de Assis e vê um leproso repugnante. E justamente ele escuta o Senhor lhe dizer: vai e beija esse leproso. E justamente ele faz essa experiência: o que antes me era amargo mudou-se agora em doçura de alma e de corpo. A partir desse momento pude afastar-me do mundo e entregar-me a Deus. Pouco depois, então, entrou para meditar na pequena capela de São Damião, semi-destruída pelo abandono, e ali, ajoelhado em oração aos pés do crucifixo, ele ouviu uma voz que lhe disse: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Nós também estaremos nesse lugar, a Porciúncula, um lugar onde ele vai escutar essa voz e justamente ele entra num grande combate com o seu pai, porque o pai vai ser oposto a essa nova via do seu filho. E quando ele estava quase reconstruindo, terminando a reconstrução da capelinha Santa Maria dos Anjos, pergunta-se o que faria, o que Deus quereria dele, e então escuta essa palavra durante a missa: sem túnica, sem bastão, sem sandálias, sem provisões, sem dinheiro no bolso. E é aí que ele vai fazer uma etapa de grande despojamento, em que ele resume: a nossa regra de vida é viver o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Francisco parte para evangelizar, anunciar o Evangelho, mas não tinha nenhuma intenção de construir uma ordem ou de fundar um mosteiro. Ele achava que era um chamado apenas para ele, e logo a seguir Bernardo de Quintaval se junta a ele
e aos 2 o Pedro de Catânia. Então os 3 abriram o evangelho e as 3 respostas que encontraram foram as seguintes: se queres ser perfeito, vende tudo o que tens e dá aos pobres, depois segue-me. Mateus 19, 21. Não leveis nada pelo caminho, nem bastão, nem alforje, nem uma segunda túnica. Lucas 9, 3. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e me siga. Mateus 16, 24. E o que devemos fazer com tudo isso? Exclamou Francisco, que subitamente viu brilhar uma luz sobre o caminho com ele e com os companheiros que deveriam seguir. Finalmente encontrou todo o que tinha procurado, e isso aconteceu no dia 24 de fevereiro de 1208, e aí se deu o início da fraternidade dos irmãos menores. Logo a seguir, Clara, inspirada pelo seu testemunho, vai juntar-se e se submete ao conselho de Francisco, e ele se torna aquele que vai conduzi-la nos caminhos de Deus, nos caminhos até ao céu. Francisco morre cantando a glória de Deus em julho de 1228 e é canonizado pelo Papa Gregório IX. São Francisco escreve uma carta a todos os fiéis, e ele diz assim: não nos convém sermos sábios e prudentes segundo a carne, mas temos antes que ser simples, humildes e puros. Jamais desejemos ficar acima dos outros, mas prefiramos ser servos e submissos a cada criatura humana, por causa de Deus. Sobre todos os que assim agirem e perseverarem até o fim, repousará o Espírito do Senhor e fará neles a sua casa e mansão. Serão filhos do Pai Celeste, pois fazem suas obras e são esposos, irmãos e mães do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê esse caminho de São Francisco, esse caminho de pequenez.